Bom dia, abençoado. Eu venho falando para vocês que eu ia trazer para vocês, ao percorrer da semana, sobre esse evangelho que é pregado dentro desses tempos religiosos. Então vamos lá, para você entender que quando eu falo que a Bíblia é uma história, muitas pessoas ficam sem entender. Então vamos lá. Vou te falar para você, o filme do Titanic, preste atenção para você entender. Quando fizeram o filme Titanic, já tinha acontecido o naufrágio. Tinha ou não tinha? Tinha. Então, da mesma forma, é a história bíblica. Se você for ler com atenção, você vai ver que tudo já aconteceu. Mas os líderes religiosos, os enganadores, eles querem ganhar dinheiro com esse livro. E é algo que eles não vão entender. Vou mostrar para você que a aparição de Jesus e Cristo, essa história, teria fim. E como a própria história bíblica rebate. Então eu vou deixar para vocês o versículo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, diz assim bem claro. Preste atenção, porque todo o evangelho já foi pregado. Paulo fala, Pedro fala. Entendeu? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia aí. Abre lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, e lê com atenção para você entender. Preste atenção, por quê? Porque se você prestar atenção com a mente, você vai ver como que esses homens são enganadores. Mas você tem que prestar atenção. Então vamos lá. Depois virá o quê? O fim. O fim de quê? O fim de aparição. Por qual motivo? Preste atenção. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Está vendo? Então, chegou o fim de Cristo. E qual foi esse fim? Foi no ano 70. Do ano 70 para cá, nós somos filhos de Deus. Acabou. Você nenhum passou por nenhuma manifestação. Quem passou pela manifestação da graça foram os líderes religiosos maus. Muitas pessoas dizem, irmão Vicente, mas o que é graça? Graça é favor merecido. Mas esse favor merecido era para quem? Somente para os judeus. Por qual motivo? Os judeus eram maus. Então Jesus ali no livro de Lucas capítulo 11, versículo 50, ele fala bem claro que ele veio vingar as mortes dos profetas. E qual foi a vingança? A vingança dele foi cercar Jerusalém e colocou fogo até no templo de Salomão. São isso que as pessoas não entendem. Mas Cristo teve o fim? Teve no ano 70. Por isso Paulo tinha que morrer bem rápido. Por que Paulo tinha que morrer? Porque senão Cristo não viria. A justiça de Deus viria primeiro. Pedro fala bem claro que a justiça de Deus viria para quem? Para a casa de Deus. Quem que era a casa de Deus naquela época? Era o templo de Salomão. Então vamos lá para você entender. Quando Jesus morreu, era lei. E quando Cristo reinou, também era lei. Enquanto o templo estava de pé, era lei física. Você está entendendo? Quando o templo foi derribado, quando Jerusalém sofreu a punição, dos 70 para cá, não tem mais manifestações. Não. Hoje todo mundo são filhos de Deus, guiado pelo Espírito. E pronto, acabou. Então a Bíblia é uma história, é passado. A Bíblia ela já nasceu história. É isso que as pessoas não entendem. E quem era o diabo na Bíblia? O diabo na Bíblia não era Adão, não. O diabo na Bíblia era Moisés. O próprio Jesus, né, na história da Bíblia, relata que é o Moisés. Quem vai... Não penseis que eu me acusar vocês, não. Mas tem um que vai acusar, é Moisés. Ainda dá o nome ainda. No livro de João, capítulo 5, versículo 45. Então, ó... Fica a dica e para de ser enganado atrás desses líderes religiosos, porque Deus não aceita mais líderes. Fica a dica.